E agora, falar para vocês como funciona a nossa primeira visita. A gente está falando sobre o processo de projeto, né? Como é o nosso processo de projeto. Então, a gente falou para vocês qual a diferença entre projeto de design de interiores e projeto de arquitetura. Nessa sequência de vídeos, a gente está falando sobre projeto de design de interiores. Falei para vocês sobre o teste de estilos, né? Nós dividimos em duas partes, para ficar mais fácil de explicar. E agora eu vou falar para vocês como funciona a nossa primeira visita. Então, antes da visita, né, a gente mandou o link, vocês responderam ao teste de estilo, e aí a gente vai fazer a primeira visita. Nessa primeira visita, a gente aproveita essa visita para fazer duas coisas. Nós vamos ler o contrato juntos, né? Eu já vou ter mandado para você previamente o nosso contrato, para você analisar, ver o que você gosta, se você quer mudar alguma coisa nesse contrato. Sim, você pode mudar as cláusulas do contrato, né? Por exemplo, teve uma cliente que ela quis mudar algumas cláusulas, ela tem um advogado, o advogado dela analisou o contrato, pediu para mudar algumas coisas, nós fizemos algumas adaptações, né, e mudamos o contrato para que ficasse bom para ambas as partes, né, porque um contrato é isso, né, ele tem que definir um acordo que seja bom para ambas as partes. Então, nessa primeira visita, a gente já vai ter enviado a minuta de contrato, feito as modificações que vocês solicitaram, né? E aí nessa visita, a gente vai ler o contrato juntos e assinar esse contrato, tá? Essa é a parte burocrática. E também a este contrato está vinculada a proposta que a gente enviou para vocês lá no começo, né? Para a gente poder dar início a todo o processo, vocês tiveram que dar de acordo na proposta, então esse contrato está totalmente vinculado à proposta. Muito bem, então agora a gente vai fazer o quê? O levantamento das medidas. Então a gente vai fazer, vai até o local, a gente vai tirar todas as medidas, porta, janela, as bancadas, a localização dos pontos de água, pontos de esgoto, pontos de elétrica, né? Então todas as tomadas, os interruptores. Então a gente vai fazer todo esse levantamento, né? Tirar todas as medidas com muito cuidado, né? A gente vai, ou se você já tem a planta, a gente leva a planta e vai fazer. Você já tem o desenho, né, do local. Se você já tiver esse desenho que a construtora te forneceu, então a gente vai levar esse desenho e fazer em cima dele. Agora, caso você não tenha nada, não tem problema, a gente pode fazer o levantamento do zero, né, lá na sua casa, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês um levantamento que a gente fez de uma cozinha do zero, só para vocês terem uma ideia. Então, a gente não tinha nenhuma informação e a gente levantou tudo lá na hora, não tem problema nenhum, tá? Isso faz parte também do nosso trabalho, mas tem que estar acordado antes, tá? A gente combina tudo antes, por isso que a gente tem uma reunião inicial antes da gente dar qualquer preço, a gente precisa conversar bem para saber o que você precisa, para não cobrar uma coisa que você já tem, como por exemplo, você já tem a planta e eu vou cobrar para fazer a planta. Não, você já tem, né? Eu só vou conferir as medidas. Ou não, você não tem nada, eu vou ter que levantar tudo. Então, isso tem um custo e tudo mais, a gente precisa conversar para saber como que vai acontecer isso. Tá? E aí, nesta reunião, fora esta parte assim burocrática, a gente vai analisar o seu teste de estilos. Então, no próximo vídeo, eu vou falar para vocês como que funciona essa análise do teste de estilos. Lembrando que se você ficou com alguma dúvida, é só mandar uma mensagem pra gente que a gente responde, tá bom? Até mais!